É mulher. Mas é masculino isso. E pode ser que o homem esteja tá lá, vindo, bobo alegre, no sentido tá todo assim, esparramado lá no aeroporto, olhando para a nuvem, esperando que o avião desce e não desce, chega e não chega. Entende? Ok? Ficou claro isso, né? Esse lado masculino e feminino. Então a igreja oriental valorizou muito o lado feminino. Então a presença do Ruach, que é o Espírito Santo, era mais sensível, mais forte. Jesus, que lutou, que morreu na cruz, que foi para a cruz, que andou por caminhos, e foi. Esse já eles olhavam um pouco assim de banda, mas é Jesus. E o Pai, que é sempre aquele mistério silencioso, também, mas o Espírito Santo era mais forte. Então as liturgias ao longo, você nem aguentariam, liturgias de 2 horas, e toca fumaça para cá, e toca fumaça para cá, e toca purinho para cá, e cobre o pano, e descobre o pano, e o padre vem, entre aquelas roupas, aqueles padres orientais, entre aquela coisa enorme, parece que entra com a torre de Pisa, tem um negócio. Isso é muito oriental, muito bonito, e roupas bonitas, aquelas túnicas lindas, e coloridas, e 3, 4 túnicas, né? Quanto mais roupa mais bonita, e a raça, nem precisa varrer a igreja, eles varrem todas. Houve no século XI essa ruptura. O ocidental, por influência do direito romano, e aí Roma começou a ficar cada vez mais forte. E Roma no sentido romano, e também a Roma católica, mas Roma é lugar do Império Romano, lugar do direito romano, portanto é da ordem, da disciplina, do rigor, da norma, da regra. Se você toca em Jesus, fecha o dedo e faz uma reflexão e levanta a cabeça e faz 3 inclinações, são 3, não são 4. O oriental faz 243, entende? Romanos são 3 cruzes, se fizer 4, não, 3. E o oriental fica girando ali. Quantas vezes ele gira em torno do altar? Quantas ele quiser. Se aquele dia está bom, está na rota giratória, ele gira a missa toda. Entende? O ocidental não, marca um de vezes. Ele sabe muito bem. Tudo marcadinho. O meu professor de liturgia trazia régua para medir o tamanho do Senhor esteja convosco. Uma régua. Sem exagero. Ela não podia ir além do ombro. Desse tamanhozinho. Dorme os obispos. E não podia ir além do ombro. Desse tamanhozinho. Durinha assim. Tudo bonitinho. Dorme os obispos. Oremos. Inclinado, o tamanho da inclinação da cabeça. O queixo não bate no peito. Não. Aí ultrapassou o tamanho da inclinação. Assim por diante. Eu exagerei, mas não é tanto não. Então, o Espírito Santo foi um pouco de escanteio no Ocidente. Cada vez menos Espírito Santo, mais organização, mais poder. E o Jesus, não o Jesus histórico, o Jesus ressuscitado, o Jesus glorioso, o Jesus do sol e do céu, o Jesus do poder. Vocês gostavam, Jesus triunfando, subindo do céu, com a cruz toda bonita, dourada. Então, esse lado foi aumentando na Igreja Católica. Há um teólogo oriental que Congar cita, e que Comblan cita, e que Libânio cita, e que outro cita, mas lá atrás ele diz que a Igreja Católica substituiu o Espírito Santo por 3 brancuras. 3 brancuras, 3 coisas brancas, simbolicamente brancas. Olha se vocês adivinham quais são as 3 coisas brancas que dominaram a nossa espiritualidade, teologia, e deixaram o Espírito Santo de banda. 3 coisas brancas. Hein? Alto? Hein? O Papa é ele veste branco, repararam? Repararam isso? A roupa dele é branca, repararam, né? Ótimo. Ainda mais agora no inverno, que ele usou aquele capote enorme branco, né? Primeira brancura, segunda, Maria, Nossa Senhora. E a terceira? A hóstia. O Santíssimo Sacramento. Essas 3 devoções, de certa maneira, substituíram o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou de férias. Claro que não totalmente. Que o Papa é assistido pelo Espírito Santo, a presença real era Jesus está presente. Mas é um pouco uma espécie de caricatura.
E a caricatura sempre tem uns traços de verdade. Mas é caricatura, exagera, tá? Então, nós entramos num túnel em que o Espírito Santo foi muito pouco trabalhado. E cada vez menos na Igreja Católica. Até que veio uma explosão reagindo contra. E que se chama renovação carismática. Renovação carismática católica. Agora você vai entender por quê. Exatamente toda vez que um movimento, de certa maneira, é um pouco alijado, até reprimido ou esquecido, normalmente na história as energias se unem, se organizam e explode de novo esse movimento. E na Igreja Católica, com muita razão, portanto muito bonita, houve uma reação carismática, que já começou com o Vaticano II, e um grande teólogo francês, Congar, que cita esse oriental, das Três Brancuras, escreve uma obra grande sobre o Espírito Santo, e começa então um esforço muito grande de valorizar a teologia do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo na igreja, mas não em função do poder, que isso já tinha um pouquinho, mas em função de uma presença do Espírito no coração dos fiéis, da criatividade, da originalidade, da liberdade. Então, aquelas passagens de São Paulo, sobretudo na Epístola aos Romanos e aos Gálatas, onde fala onde há liberdade, aí está o Espírito. Então, esses estudos começam a chamar a atenção que a presença do Espírito na igreja, ela é a presença da liberdade. Então, geralmente as autoridades não mostram que a liberdade é perigosíssima. O dom mais perigoso que nós recebemos chama-se liberdade. E o Espírito Santo é, por excelência, aquele que fomenta a liberdade. O Jesus glorioso da ideia que ele organiza. E o Pai se cala. Aí o silêncio. Silêncio é mineiro, nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Tancredo Neves. O Pai é mais próximo de Tancredo Neves. Entende? Quando alguém chega diante de um grande aniversário dele, começa a falar, fulano de tal. Não, mas a mãe dele é maravilhosa, ela faz um quitute muito bom, mas do aniversário mesmo não fala nada. Tem esse Tancredo Neves. Então esse Tancredo Neves é o pai. Ele é calado, ele é silencioso, enquanto o filho era usado muito mais como disciplina, que cria o direito canônico, o Papa vigário de Cristo. Aí, não era vigário do Espírito Santo, é vigário de Cristo, separado. Não é vigário do Pai, é de Cristo. Mas que Cristo? O glorioso. Porque ser vigário do Cristo na terra, andar descalço, andarilho, não ter casa, dormir no chão, aí não. Esse vigário não vale a pena, não. Entende? Então tem que ser vigário do Cristo glorioso. Aí ele sempre tem uma casa bonita, um palácio celeste, melhor do que a Gisele Bündchen. Entende? Quer dizer, esse palácio celeste, então, é dele. Por isso pode criar todos os palácios da terra. Assim vocês vão entender. Porque, de fato, a igreja entrou numa riqueza gigantesca. Quem for ao Vaticano dá um susto. Comparar o andarilho da Palestina, que não tinha casa, que não tinha teto. Comparou-se com os animais, que tem uma toca. E ele nem toca tinha, comparar com aquele palácio ali, leva um susto. Mas só historicamente a gente precisa entender. Exatamente, porque a cultura foi cada vez mais valorizando a pessoa do Cristo glorioso. Agora, o Cristo glorioso eu não vou colocar no tugúrio, vou colocar num templo bonito, nas grandes catedrais, nas grandes igrejas, etc. Agora, o Jesus andarilho dormia numa casa coberta de folhas, como era a casa dele, provavelmente, nem telha tinha, por isso não podiam destelhar, não. Entende? Nesse sentido, há uma mudança enorme. Agora, a vinda do Espírito Santo, ela tem duas vertentes. A primeira vertente eu chamaria positiva e a segunda faria uma certa reserva. A vertente positiva é entender que o Espírito Santo é a grande síntese. Quando eu digo síntese, é o elo que temos pedido entre o Pai e o Filho. Então o Espírito Santo é aquele que me faz entender o Jesus da história. Esse Espírito Santo é ótimo. Esses podem pedir e rezar a Ele o máximo que vocês quiserem.
O Espírito que nos leva a entender o Jesus da história, o andarilho da Palestina, o pregador do Sermão da Montanha, aquele que tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, estava nu e me vestiste, estava no hospital e me visitaste. É esse Jesus que o Espírito Santo nos conduz. Então, descobrir o Espírito Santo para descobrir Jesus é uma grande graça para a igreja. Eu considero a maior graça do momento atual. É a descoberta do Espírito Santo que nos leva a aprofundar o conhecimento do Jesus da história. Porque nós tínhamos esquecido o Jesus da história. Nós estávamos com o Jesus da glória. Esquecer o Jesus da história é esquecer a mensagem fundamental que ele nos deixou. O segmento de Jesus é o segmento da história, não o segmento celeste. O celeste não está mais tarde tocando violino para ir no céu. E lá não precisa aprender a fazer aula com o Edmilson, não. Lá a gente aprende sozinho. Entende? Porque na terra é duro para aprender a tocar violão. Então, nesse sentido, esse Espírito Santo é o verdadeiro Espírito Santo. Então, essa renovação que leva o Jesus da história, entre nela, abraça. Não tenha medo do Espírito Santo que leva o Jesus da história. Porque o Jesus da história nos levará ao silêncio do Pai. Nos levará à fonte do Pai. É o início e o fim. Esse Jesus não tem problema. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, eu conduzo ao Pai. Essa é a grande ideia de Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Quem me peça perguntas, quem me vê, vê o Pai. Então, esse Jesus nos leva ao Pai. Agora, o ponto que eu faço reserva, que já falei já um pouco no início, é quando eu isolo o Espírito Santo da Trindade. Tenho medo disso. É fanático. É perigoso. Não é cristão. Todo espírito que nos isola de Jesus e do Pai não é cristão. Bate muito no momento atual do fanatismo religioso. Bate muito no momento atual que as pessoas querem o gozo, o prazer. É o Espírito Santo que vai fazer feliz. A felicidade vem do seguimento de Jesus. É outro tipo de felicidade. Não é a felicidade do vinho, da bebida, que pode ter também, mas não é essa a verdadeira felicidade. É do encontro com Jesus, é do sair de si, é o êxodo de si, a entrega ao Senhor. Esse Espírito que leva Jesus histórico não há perigo. Agora aquele faz aleluia, sai feliz, consolado. Isso é terapia, ótimo. Só que a vontade que é gratuita. É uma grande vantagem. Mas isso é ótimo, não é ruim não. Mas não é o Espírito Santo. Eu não sou contra nenhuma terapia. A gente tem um encontro festivo, alegre, pular, saltar, ótimo. Mas não chame isso Espírito Santo. Chame de terapia grupal. Momento bonito, momento eufórico, momento de expansão afetiva. Ótimo, beijo, e abraço, e lindo ao Espírito Santo. Se não leva o Jesus da história que nos conduz ao Pai, não é o da Trindade. Eles pediram que falasse do elo, pensa, que melhor pediu o elo, né? Azar em vocês. Fale só do Espírito Santo, seu Pai. Aí ficaria sem graça. Mas já que pediu falar do elo, o elo é esse. O elo é que o Espírito Santo nos conduz ao Filho. Agora, o Filho é histórico. É o Filho de Maria. Não é de outra pessoa. É aquele que Maria, coitadinha, teve dificuldade para entender. É isso. Agora, começa a entender Jesus. E tem um prazer imenso de repousar no Pai. Bendito Espírito Santo. É Ele mesmo. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode nos explicar quem é Jesus. Só Ele pode fazer entender quem é o Senhor. E o último nível, eu já comecei a falar, cada momento eu falei um pouquinho já para a vida de vocês. Agora eu termino, que já falei 1 hora. Falta 1 hora, já falei 1 hora. Eu vou falar uns 2 minutos porque o rapazinho ali foi muito rápido na apresentação. Devia ler todo o meu currículo. Você não foi lá no Google, copiou meu lápis, copiou meu currículo, aí eu ficava 10 minutos esperando você ler lá. Isso, fez besteira, foi condenado 4 vezes, foi expulgado 5 e 3. Mas já se fez rápido a apresentação. Aí eu termino agora para vocês, para nós. Primeira coisa que eu diria existencialmente: não há uma pessoa da Trindade sem as outras duas. Vamos colocar isso firme na nossa vida. Procurar ser realmente ter uma devoção trinitária, ter uma vivência cristã trinitária, ter uma celebração trinitária. Repare bem, todas as orações oficiais da igreja são trinitárias. Ó Deus, Deus Pai, por meio do vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim que termina a oração. Ó Deus, que é o Pai. Exceto 5 passagens do Novo Testamento,
Se